Queridos, abra sua Bíblia, por gentileza. No segundo livro de Samuel, segundo livro da profecia de Samuel, capítulo de número 23. Na verdade, hoje eu quero dividir um pensamento. Eu creio que não vai ser uma pregação, uma ministração, mas eu quero dividir um pensamento, uma reflexão. E da mesma forma que eu propus algo na noite de ontem, eu quero propor hoje. Essa palavra, ela tem um objetivo, ela está centrada em você se examinar. Eu gosto muito de ver na Bíblia Sagrada, quando nós estamos diante da Santa Ceia do Senhor, nós somos levados a um desafio. E a Santa Ceia, o objetivo dela ali, Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 11, é que o homem examine-se a si mesmo. Eu acho que esse é um dos grandes desafios do ministério. É uma autoavaliação. Eu gosto muito de pensar que, mais do que a avaliação dos outros, eu preciso ter uma avaliação de mim mesmo. Eu preciso ter consciência do lugar onde eu estou. Eu preciso assumir as minhas debilidades. Eu preciso conhecer as minhas áreas fortes e preciso conhecer as minhas áreas fracas. Porque se você não sabe quais são suas áreas frágeis, você não vai investir para melhorar. Se você não sabe quais são suas áreas fortes, você não vai vigiar para não se perder. Eu vou repetir. Se você não conhece as suas áreas fracas, você não vai gastar tempo para melhorar naquelas áreas. Se você não conhece as suas áreas fortes, você não vai vigiar para você não se perder por causa delas. Porque existem dois grandes males no ministério: a falta e o excesso. Sabe, quando você se acostuma com um pouco, com a falta, você se torna medíocre, mediano, sabe? E você está tudo bem para você. Mas também quando você começa a ter êxito demais, você tem que tomar cuidado para você não se perder com a glória que Deus coloca no seu ministério e na sua vida. Por isso, nós somos desafiados, e a Santa Ceia do Senhor é um memorial onde você se coloca diante de Deus, mas diante de você mesmo. É onde você vai voltar-se para dentro. Uma das características da ceia é que você precisa olhar para dentro de você e descobrir em que lugar você está, em que lugar você se encontra, para que você possa romper nos lugares que você precisa avançar. E eu gosto muito de pregar em cima dessa perspectiva. Eu leio a Bíblia Sagrada em cima dessa perspectiva. A primeira lupa que eu coloco nas Escrituras é olhando para dentro de mim e não olhando para fora de mim. Um dos grandes males da geração de pregadores nos dias de hoje e no passado é sempre preparar a mensagem para tocar alguém. Mas quando essa mensagem não toca você, ela não vai tocar ninguém. Ela vai ser somente um impacto, uma frase pronta. Por isso, hoje temos muita gente trazendo impactos através de frases prontas, frases montadas, sabe, pupurrio de coisas que te impressionam, mas não geram transformações. Porque a verdadeira transformação é que ela começa em você. A palavra precisa denunciar você para você mesmo. E depois que ela denuncia você para você, quem sabe aquela experiência de transformação, de inquietação, de confronto, ela causa algo dentro de você e você divide, você compartilha, você põe para fora aquilo que você sabe que fez bem para você e pode fazer bem para o outro. Eu gosto de ler a palavra com a lupa voltada para dentro e não com a lupa voltada para fora. Então aquilo que eu tenho ministrado, que eu estou ministrando e vou ministrar na manhã de hoje, é algo que Deus já mexeu comigo. Eu estava no seminário e um professor usou uma analogia muito interessante. Ele falou assim: nós precisamos mudar um pouco algumas terminologias. Por exemplo, existe um dito popular que nós somos canal de Deus. Ele falou assim: eu particularmente não gosto disso, disse meu professor. Por quê? Porque o canal, ele é o condutor da água. Ele tem uma água e ele leva a água para algum lugar. Mas o canal, ele não é totalmente tocado pela água. Ele só é tocado até a altura que a água passa. Se o canal tiver 2 metros de profundidade e tiver 1 metro de água, 1 metro de água toca nele, mas 1 metro de água fica sem ser tocado. Então, a palavra de Deus, ela não pode ir por você por um canal. Ela não pode tocar parte de você. Por isso, ele diz assim: na minha percepção, disse o meu professor, a melhor terminologia é que o crente é uma mangueira. Porque antes de molhar o jardim do outro, ela é lavada por dentro.
Enquanto a palavra não lava tudo que está dentro de você, ela não tem poder para poder lavar os outros. Então, sabe, nós precisamos entender a palavra como uma água que passa dentro de mim, uma água que precisa primeiro passar dentro de mim, ela precisa me lavar. Eu preciso me enxergar pela ótica da palavra que eu leio. E eu preciso ser avaliado pela palavra que eu prego. Só que a palavra que eu prego, ela primeiro precisa tocar na minha vida, para depois tocar na vida dos outros. E é dessa perspectiva que eu leio a palavra de Deus. É com esse coração que eu prego a palavra. E quantas vezes eu estou aqui pregando, ministrando a palavra, e o Espírito Santo está dentro de mim e falou assim: você ainda não venceu isso. Então você me pergunta: se eu não venci, por que eu estou pregando? Eu vou explicar por quê. Porque a pregação não é só porque eu vivo, a pregação é por aquilo que Deus está fazendo em mim. E que ainda que a obra não esteja completa, eu costumo dizer: Senhor, eu estou em obra, eu estou aberto para isso. E se tem alguma sujeira dentro dessa mangueira que está encrescada, está difícil, põe pressão e tira. Então muitas vezes eu estou pregando sobre algumas coisas, e essas coisas que eu estou pregando também são desafios para mim. Então quem está pregando diante de você não é alguém que está vivendo plenamente tudo isso, mas é alguém que está consciente de que eu preciso ser tocado por essa palavra. E como diz o pastor Luciano Subirá, eu só procuro errar erros novos. Tá? Eu só procuro errar erro novo, erro velho não. Erro velho já está lavado, já passou, né? Abra sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 23. 2 Samuel capítulo... Aliás não, vamos começar com 1 Reis. 1 Reis capítulo 20, 1 Reis capítulo 21. 1 Reis capítulo 21. A partir do verso 1. 1 Reis 21, verso 1 até o verso 6 diz o seguinte: e sucedeu, depois destas coisas, que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel. Pensa nos nomes difíceis. Junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote lhe falara, quando disse: não te darei herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém vindo ele, Jezabel sua mulher, lhe disse: o que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele disse: porque falei a Nabote. E ele lhe disse: dai-me a tua vinha por dinheiro, ou te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém Nabote lhe disse: não te darei a minha vinha. Em outras versões, a minha vinha eu não vendo. A minha vinha não tem preço. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque a tua palavra é uma semente. E ela, ó Deus, tem o propósito de encontrar terras preparadas, adubadas, para que ela possa encontrar um lugar frutífero para prosperar. Eu declaro em nome de Jesus que nesta manhã a tua palavra vai nos confrontar, e esta verdade vai nos alinhar em nome de Jesus. Levanta sua mão e diga assim: o meu coração é uma terra fértil, e eu declaro que a palavra do Senhor, como uma semente, ao cair no meu coração, não será roubada, não será sufocada, não será distorcida, mas encontrará uma terra preparada, adubada, para colher a semente e dar a frutificação, em nome de Jesus. Sabe, queridos, uma questão interessante nesse texto aqui, qual é o contexto disso? Acabe era um grande rei, era um homem muito rico,
E ele tinha um palácio, uma casa de verão. Não era o palácio principal, era um palácio, era uma casa de verão. E ele ia de tempo em tempo nessa casa, e num dos dias que Acabe chega nessa casa, ele olha através da janela e ele percebe que havia uma vinha bem do lado daquele palácio. E ele tem uma ideia, ele fala assim: poxa, eu vou plantar uma horta ali, e essa horta vai ser bom, eu quero ter uma horta daquele lado lá. Essa é a proposta de Acabe. Acabe então chega para Nabote, que era o dono daquela terra, e ele faz uma proposta, falou: rapaz, eu tenho uma proposta para te fazer. Esse pedacinho de terra aí que você tem do lado da minha casa, eu queria fazer uma horta nele. Eu tenho duas opções para você. Primeira opção, tá? Escolhe a vinha que você quiser, do tamanho que você quiser, no lugar em que você quiser. E você pode pegar essa vinha e eu te dou em troca. Querido, fala comigo: propostas irrecusáveis. Não, fala comigo: propostas irrecusáveis. Cuidado com propostas irrecusáveis. Deus está falando aqui nessa manhã. O diabo é especialista em usar pessoas para fazer propostas vantajosas. Eu vou repetir. O diabo é especialista em fazer pessoas nos fazer propostas vantajosas. Ele falou assim: escolhe uma vinha melhor, escolhe uma terra melhor, escolhe uma vinha mais próspera, escolhe o que você quiser, me dá esse pedacinho de terra aqui, que você não está acostumado. O que é esse pedacinho de terra para você? Rapaz, você pode fazer muito mais. Se você largar esse pedacinho de terra aqui, eu te dou aquela terra toda lá, ó. Ei, Jesus, se você me der esse pedacinho de terra pequenininho, você pode escolher o tamanho da terra que você quiser, o lugar onde você quiser, e você vai ver que coisa maravilhosa. Propostas irrecusáveis. E parece que a impressão que eu tenho é que Nabote fez aquela cara que tem assim. Ele falou: tá, mas assim, já que você não quer fazer uma permuta, quanto você quer? Quanto você quer ganhar por essa vinha? Quanto você quer vender essa vinha? Por quanto você quer? Presta atenção, ele não estabeleceu preço. Ele falou assim: você estabelece o preço que você quiser. Propostas irrecusáveis. Comercialmente falando, uma proposta irrecusável. Naturalmente falando, uma proposta irrecusável. Aos olhos de qualquer pessoa, propostas irrecusáveis. Mas aos olhos de Deus, infidelidade. E a resposta de Nabote me chama muita atenção. Ele simplesmente diz assim: a minha vinha não tem preço. A minha vinha não está à venda. Repita comigo: a minha vinha não está à venda. Diga assim: não tem proposta suficiente que faça eu vender aquilo que Deus me deu e que pertence a Ele. Vamos entender o contexto? Ele diz naturalmente: isso é uma herança dos meus pais. Agora, o que ele estava tentando dizer como herança dos pais dele? Tá? Você sabe muito bem, se você for até Deuteronômio capítulo 8, eu não vou ler o texto, mas eu vou só contextualizar. Depois você lê Deuteronômio capítulo 8. Deus fala para o povo através de Moisés, dizendo assim: Moisés, eu vou fazer vocês entrarem numa terra espaçosa, leite, vai dar muita coisa, e nessa terra vocês vão ser muito ricos. A palavra ali em Deuteronômio 8 é riqueza. Vocês vão ser prósperos. E aí Deuteronômio capítulo 8 diz assim: e quando vocês entrarem nessa terra, vocês vão prosperar, vocês vão construir casas, vocês vão ter bens, vocês vão ter gados. Tudo está em Deuteronômio capítulo 8. Agora, quando você entrar nessa terra, não se esqueça de algo. Não diga: foi pela minha força e pela minha capacidade que eu adquiri essas coisas. Mas diga: isso foi um favor de Deus. Logo,
aquilo que eu entrei nessa terra, eu não entrei porque eu fui capaz, porque eu fui inteligente, porque eu fui negociante. Eu entrei nesse lugar porque aquilo ali era de Deus, e eu só sou mordomo daquilo que pertence a Ele. Aí você vai ver em Levítico, capítulo número 25, Levítico capítulo 25, versículo 23, Deus estabelecendo uma ordem, dizendo assim: também, Levítico 25, 23, a terra não se venderá em perpetuidade. Presta atenção, Deus está dizendo assim: eu estou dando a terra para vocês, mas vocês não podem vender ela. Presta atenção, porque a terra é minha. Ai, meu Deus do céu. Levítico 25, 23 vai dizer assim: eu vou dar uma terra para vocês, mas quando vocês entrarem nessa terra, vocês vão ganhar dinheiro, vocês vão ficar ricos, vocês vão ser prósperos, mas não pode vender, porque essa terra não é sua, essa terra não te pertence, essa terra é minha. O que estava no coração de Nabote? Eu não posso vender aquilo que pertence a Deus. Aquilo que Deus me deu não está em negociação. Posso ir embora? A minha pergunta é: o que é que Deus confiou que tem preço na sua vida? Pastor, recebi uma voz de canarinho. Se o teu ministério de música tem preço, é porque ele não tem valor. O pastor me deu a unção de ensino. Se o critério pelo qual você vai julgar o teu ministério é através de propostas, eu tenho preocupação com isso. Repita comigo: a minha vinha não está à venda. A minha vinha não pode ser vendida, não pode ser trocada, não pode ser permutada. A minha vinha não está em negócio, porque a minha vinha não é minha. A minha vinha não é minha. Eu não sou dono dela. Eu só sou um administrador. Eu só sou um oikonos. A minha vinha, ela pertence a mim por titularidade, mas ela é do Senhor. Queridos, a Bíblia diz que tudo que você tem, e Davi fala isso em 1 Crônicas capítulo 29, riqueza, honra, glória, tudo vem de ti. E Senhor, o Senhor me deu o privilégio de administrar isso. E o que eu faço é simplesmente devolver ao Senhor. Cuidar bem daquilo que é do Senhor. O dom que Deus te deu é uma vinha, e o dom não tem preço. O chamado de Deus na sua vida, ele está emprestado a você, e ele não está em negociação. Não tem proposta. A minha vinha não está à venda. E o que me chama a atenção no texto é essa consciência. Jesus, falando a respeito disso, ele usa algumas parábolas, entre elas a parábola do talento, e você conhece bem a parábola do talento, onde ele diz que certo homem, dono de uma terra, dono de uma propriedade, ele decidiu chamar 3 servos e confiar a ele 3 talentos, vamos chamar de 3 vinhas, em tamanhos diferentes. A um ele deu 1 talento, uma vinha pequena. A outra ele deu 2 talentos, uma vinha um pouquinho maior. A outra ele deu 5 talentos. E esse homem saiu, diz Jesus, em viagem, e ele voltou. E eu tenho uma boa notícia: é melhor você cuidar bem da sua vida, porque você vai ter que dar conta dela.
Não, você não entendeu. É melhor você cuidar bem da sua vinha, porque um dia você vai ter que prestar conta dela. A Bíblia diz que Jesus contando, aquele homem chega e ele vai até aquele que tinha 5 talentos. 5 talentos. Ele diz assim: o que é que você fez com a vinha que eu te dei, com os 5 talentos? Aquele homem falou assim: eu administrei bem. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, e essa vinha, eu cuidei tão bem dela que ela multiplicou. Ela dobrou. 10 talentos. Agora presta atenção. O mistério do texto está aqui os seus 10 talentos. Ele multiplicou, mas ele não ficou nem com o que ele multiplicou, nem com o que ele ganhou, porque ele era só um administrador. Ele entendia que aqueles talentos não eram dele. Ele só tinha aquilo por um tempo. Paulo fala sobre isso em outros textos, mas eu preciso encurtar minha mensagem. E aí o Senhor estabelece uma frase: servo bom e servo fiel. Repita comigo: fiel. De novo, fiel. Guarde essa palavra. Mais uma vez, fiel. Ele fala assim: sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aí ele sai dali e vai até aquele que recebeu uma vinha menor, 2 talentos. E chega lá naquele que tinha 2 talentos, ele pergunta: o que é que você fez com a sua vinha? Ele falou assim: eu cuidei bem, multipliquei, e aqui estão os 4 talentos que o Senhor me deu. Se aquele devolveu 10, esse devolveu 4. Humanamente falando, era melhor você chegar para o cara que fez 10 e falar assim: yes! Para esse aqui, ok. Mas você vai ver que o dono daquela terra, ele fala a mesma coisa para quem deu 10 e para quem devolveu 4. Ele diz assim: servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Sabe por quê? Porque o dono da vinha não está atrás de produtividade, o dono da vinha está atrás de fidelidade. Eu vou repetir. Para o dono da vinha não importa se ele tinha 10 ou se ele tinha 4. O que estava avaliando não era a capacidade de administrar, mas a fidelidade em administrar aquilo que não pertencia a ele. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Querido, eu quero dizer para você, Deus te confiou uma vinha. Ele não está preocupado na quantidade que você vai devolver para Ele, mas Ele está preocupado na fidelidade para com que você está administrando aquilo que é dele. Você já parou para se perguntar por que que Ele dá 1 talento para um, 2 talentos para outro e 5 talentos para outro? Ele não está fazendo discriminação. Deus é tão maravilhoso, Aline, tão maravilhoso, que Deus não pode dar 5 talentos para quem só tem capacidade de administrar 1. Então, se você só tem 1 talento, dê graças a Deus. Em vez de ficar olhando para quem tem 5, fala: Deus não gosta de mim. Porque para Deus não é o quanto você vai devolver em proporção, é o quanto você é fiel com aquilo que Ele te entregou. Se aquele que tivesse 1 talento fosse fiel naquele talento, e o que ganhou 5 fosse infiel, ele teria condenado de 5 elogiado de 1. Porque qual foi o problema daquele que tinha 1 talento? O problema daquele que tinha 1 talento é que quando o Senhor foi procurá-lo, ele falou: Senhor, eu tive medo, eu escondi o seu talento, está aqui de volta o seu talento. Pelo amor de Deus, preste atenção. Deus não quer o talento dele de volta. Deus quer saber o que você fez com o talento que Ele te deu. Ele não está preocupado que você devolva para Ele o que Ele te deu. Ele está preocupado o que é que você fez com aquilo que Ele te entregou.
Aquele homem não gastou o talento, aquele homem não jogou fora o talento, aquele homem não perdeu o talento, aquele homem simplesmente não usou o talento. E aqui eu quero dizer, cuidado, porque Deus tem te entregado algumas vinhas, e se você não está usando, você é infiel. Não, você não entendeu. Presta atenção. Se você está sentado aqui e está com dor de cotovelo desde 1924, quando aconteceu um negócio com você, está escondido nas casas, nos quartos do fundo de Damasco. Se você está aqui, enfiado em caverna, se você está aqui porque foi reprovado em Jerusalém, foi reprovado em Damasco, você acha que Deus está olhando para você e diz assim, ele tem razão, está ali, está não, querido, está não. Ele está dizendo para você assim, você é infiel, eu te dei um talento. E sabe o que acontece? Você não está usando o talento por causa de alguma coisa que alguém fez por você. E aquilo que alguém fez por você não justifica aquilo que você não está fazendo para ele. Não, você entendeu? Presta atenção. Aquilo que alguém fez com você não justifica aquilo que você não está fazendo com a vinha que ele lhe deu. Ouça, no céu não tem lei da compensação. Você não vai poder chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, foi por causa do fulano que eu enterrei meu talento. Romanos capítulo 14, versículo 12 vai dizer assim, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu já falei isso aqui numa das conferências. Usando a minha imaginação santificada, eu tenho a impressão que atrás do trono de Deus, atrás do trono dele, tem um telão de LED assim, ó. Super ultra moderno. E no dia que você e eu chegarmos lá, vai passar o filme da sua vida. E papai vai estar sentado lá olhando. Aí vai chegar um determinado momento que o papai vai falar assim, por que você parou? Parou por quê? Parou por quê? Porque parou. Aí você vai dizer assim, não, o senhor é onisciente. O senhor lembra que em 1944, no dia 13 de agosto, às 22h34, o meu pastor fez isso comigo? Você lembra quando eu dei a minha vida por aquela igreja e eles simplesmente me deram um pontapé? Deus vai pacientemente te ouvir e no exato momento que você tentar justificar, vai sair aquela cena e vai aparecer um versículo, Romanos 14, 12. E Deus fala assim, lê. Porque não se dá conselho pela experiência, mas pela Bíblia. Lê, eu aprendi com Deus, lê. E lá no telão, eu creio, vai estar escrito, cada um dará conta de si mesmo a Deus. E quando você começar a gaguejar, ele vai dizer assim, quando o seu pastor vier aqui, ele vai ter que dar conta dele. Agora, aquilo que ele fez, não justifica o que você está fazendo com o que eu te dei. Tem gente que está vendendo vinha, tem gente que está trocando vinha, e tem gente que não está cuidando da vinha. Eu vou repetir, tem gente que está vendendo vinha, por propostas irrecusáveis, tem gente que está trocando vinha, mas tem muito mais gente que não está cuidando de vinha. A vinha não é só o seu talento, por exemplo, a sua família é uma vinha, os seus filhos são vinhas, ou seja, elas não te pertencem, você só cuida delas. A Bíblia diz que filhos são flechas na nossa aljava, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, eles são vinhas que pertencem ao Senhor, e que eu preciso é colocá-los na minha aljava. Por que o arqueiro põe a flecha nas suas costas, dentro da aljava? Porque aonde ele vai, as flechas aprendem com ele. Os seus filhos, eles estão nas suas colas, eles estão atrás de você, olhando por onde você está indo. E na hora que o supremo arqueiro tirar a flecha,
se você não foi um bom arqueiro aqui na terra, o teu filho vai errar o alvo. Teu filho é uma flecha, teu filho é uma vinha, teu casamento é uma vinha. Querido, não adianta, vou falar uma coisa para vocês. Não vai colar quando você chegar no céu e dizer assim: olha, eu queria mais, mas o meu marido... Aí Deus vai falar assim, ó, vai aparecer no telão, Romanos 14:12. Mas a minha esposa, mas o meu líder, mas a minha igreja... A minha vinha não está à disposição de negócio. E na minha vinha, ninguém pode tocar. Na minha vinha, só toca quem eu deixo. Não, presta atenção. Não é o diabo que toca na sua vinha. Acabe não estava tomando a vinha de Nabote. Acabe estava dando proposta para Nabote. O diabo não tem poder para tocar no que é seu por causa da aliança. Mas você tem poder para entregar a ele aquilo que Deus te deu. O que foi o pecado? Deus deu ao homem o jardim do Éden. O diabo tomou? Não. O diabo fez uma proposta. E o homem entregou o que não era dele. No Éden, tudo começou por uma proposta irrecusável. E na nossa vida, tudo começa por causa de propostas irrecusáveis. Cuidado para você não avaliar a sua vinha por aquilo que você pode ganhar ou pela vantagem que você pode tirar, mas pela fidelidade com que você vai desenvolver o teu chamado e o teu ministério. Eu vou começar a concluir essa mensagem. Abra sua Bíblia em Cantares, capítulo 1, versículo 6. Como eu disse, eu quero só trazer um pensamento, uma reflexão. Cantares, capítulo 1, versículo 6. Eu já falei isso na primeira noite, na minha primeira ministração. O que é Cantares? Cantares, na verdade, é um livro onde Salomão, ele declara o seu amor pela sua noiva, a sunamita. Mas profeticamente, Cantares é um livro que fala do relacionamento de Jesus com a noiva. Querido, se você não sabe disso, o que você precisa fazer? Faz carisma. Se você não descobriu isso ainda, faz carisma. Agora preste atenção. Cantares capítulo 1, versículo 6. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guardas de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Sabe, queridos, o que ela está dizendo? Na verdade, o fato dela ser morena gerou um bullying da parte dos seus irmãos. Os seus irmãos começaram a tê-las num lugar diferente. E para que ela pudesse ficar bem, presta atenção, para que ela pudesse ficar bem com a sua família, para que ela pudesse ficar bem com os seus amigos, para que ela pudesse ficar bem com seus irmãos, ela decidiu aceitar uma proposta: cuidar da vinha dos outros. Cuidado, porque algumas propostas só têm a ver com que você vai cuidar do que é do outro, não do que é seu. Eu vou repetir. O que está em contexto é: os irmãos fizeram uma proposta: cuida da nossa vinha. E ela estava tão carente, que ela decidiu, para ficar bem na fita, para ficar bem com os outros, ela decidiu cuidar da vinha dos outros, mas da vinha dela, ela não cuidou.
E aqui vem uma pergunta: o que Deus confiou a você que você não está cuidando para cuidar daquilo que Deus não te deu para cuidar? O que Deus confiou para você? Qual foi o chamado que Deus te deu? Que agora, ou por carência, ou por vantagem, ou por negócio, ou porque você quer ficar bem com alguém, você decidiu cuidar do que é dos outros e por causa disso não cuidou do que é seu. Um dos grandes desafios da nossa vida, do nosso chamado, do nosso ministério, é entender o que é que Deus me deu para cuidar. Se é um pedacinho de terra desse tamanho, é melhor entrar no céu com esse pedacinho de terra bem cuidado do que andar num terreno desse tamanho e cuidar daquilo que Deus não me deu para cuidar, e eu estou cuidando porque alguém quer que eu cuide. Toda vinha precisa de 3 coisas. A vinha precisa de uma cerca. A cerca protege a vinha do que é externo, do invasor, do outro que quer roubar algo de você. Toda cerca, toda vinha precisa de supervisão, vigilância. Precisa de uma torre para proteger dos problemas internos, dos fungos. E toda vinha precisa de adubo. O quanto você está alimentando e cuidando bem daquilo que Deus te deu. Então, se Deus tem uma vinha, guarda de que pessoas estranhas não toquem nela. Cria cercas. Se Deus te deu uma vinha, seja vigilante. Olha onde está entrando fungos, olha onde está entrando bactérias que podem matar. E adube ela, alimente ela, porque você vai ter que dar conta dela. A minha vinha não está à venda. Fique em pé, por gentileza. Eu quero ler um último texto. 2 Samuel capítulo 23. 2 Samuel capítulo 23. A partir do verso 11. Aqui nesse contexto está a descrição dos heróis, dos valentes de Davi. E no versículo 11, 2 Samuel 23, vai dizer assim: depois dele, Samá, o filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, aonde havia um pedaço de terra cheio de lentilha. Agora presta atenção. E o povo fugia de diante do filisteu. Este, pois, Samá, se colocou no meio daquele pedaço de terra e defendeu. Esse, pois, se colocou no meio da sua vinha e defendeu e feriu os filisteus. E por causa desta posição, o Senhor efetuou grande livramento. Queridos, só tem um jeito de você não errar. Põe-se de guarda no meio da tua vinha. E não importa o tamanho do inimigo e a proposta, porque a tua fidelidade vai liberar a mão do Senhor. E a mão do Senhor vai dar mais para você do que qualquer proposta de Acabe. Feche os olhos, por gentileza. Por favor, essa é uma hora de você olhar para dentro de você. Eu comecei essa palavra dizendo que a Bíblia Sagrada, ela traz um grande desafio para mim e para você, que é não examinar o próximo, examinar a si mesmo.
Quando nós estamos diante do memorial da ceia, que foi o resgate da nossa vida, do nosso chamado, a Bíblia diz que nós precisamos trazer à memória algo, olhar para aquilo ali e ver o que Deus, que Jesus fez por mim, o que aquela morte, aquele sacrifício me confiou. E agora, diante dessa dádiva que eu recebi, que é o meu chamado, a minha salvação, eu preciso olhar para mim mesmo e dizer o que eu estou fazendo com aquilo que Ele me deu. A Santa Ceia não é só para você olhar para dentro de você e ver se você está pecando ou não. Esse é o grande erro da maioria das igrejas. Eles pedem para as pessoas fazerem um exame, se elas adulteraram, se elas mentiram, se elas estão brigadas com o próximo. Mas esse texto, Pobel, é muito mais profundo. A ceia fala de algo que foi feito por você. E agora, aquela ceia te entregou algo, confiou algo para você, a sua salvação, o seu chamado. E quando você está diante da ceia, não é só para examinar se você está brigado com seu irmão ou não, se você está em pecado ou não. A ceia, ela está ali, Lola, para dizer o seguinte: o que eu estou fazendo com aquilo que esse memorial representa na minha vida. Cada domingo de Santa Ceia precisava ser mais do que uma reflexão de pecado, mas precisava ser um exame sobre a minha fidelidade com aquilo que Ele me confiou. Eu espero que na próxima ceia você chegue diante do altar e diga assim: Senhor, por causa dessa ceia o Senhor me entregou uma vinha. E agora eu preciso examinar o que eu estou fazendo com ela. Agora, o que eu amo na Santa Ceia é que a Santa Ceia não é restritiva. A Santa Ceia não é uma maneira de dizer você não pode. A Santa Ceia ela é reflexiva. A Santa Ceia é para você olhar para dentro de você. E se porventura você descobrir alguma coisa durante esse autoexame que precisa ser corrigido nesse percurso, por gentileza, em vez de você evitar de tomar a ceia, vai a 1 João capítulo 1, versículo 8, diz assim: filhinho, não erreis. Mas se você encontrar algum erro no percurso, você tem um advogado, Cristo Jesus. E se você confessar o teu erro, você confessar o teu pecado, você confessar a sua má administração, se você descobrir que você não está fazendo bom uso daquilo que foi lhe confiado pelo sangue, a Bíblia diz que basta recorrer a esse advogado, e o sangue dele te purifica de todo o pecado, e o sangue dele te coloca no percurso de novo. A minha oração e o meu apelo nessa manhã não é para você se condenar, é para você se examinar. E se você encontrar alguma coisa que porventura precisa acertar, se você descobrir que nesse percalço você negociou uma vinha, ou você está prestes a negociar, é hora de você parar diante da Santa Ceia, do memorial, e dizer: Senhor, eu não quero errar, eu não quero, minha vinha não está à venda, minha vinha não tem preço, minha vinha não tem negócio. Porque um dia eu vou comparecer diante do Senhor e eu vou ter que prestar conta das vinhas que Ele me entregou. Ele não vai me cobrar o quanto eu administrei a vinha dos outros, mas o quanto eu administrei a minha vinha. Com os olhos fechados, esse é um tempo de reflexão, de olhar para dentro de si mesmo. Eis-me aqui, faça em mim a tua vontade. Posso ouvir teu chamado para mim. Guia-me à tua vontade.
Senhor, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade. Posso ouvir teu chamado para mim. Guia-me, guia-me a tua vontade. Guia-me, guia-me a tua vontade. Guia-nos, Senhor. Eu não posso terminar essa mensagem sem deixar um recado de Deus. Talvez você esteja aqui lutando com propostas. Deixa eu falar para você. Deixa eu te explicar algo. Voltando à parábola dos talentos. Quando aquele homem fiel devolveu os 5 talentos, ele cuidou bem dos talentos, Lola. Ele cuidou bem dos talentos, Pobel, Renata. Felipe, quando você cuida bem dos talentos, o Senhor diz assim: servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Se existe por um lado propostas irrecusáveis da parte da terra, algumas vezes a nossa fidelidade libera Deus para viver propostas mais elevadas. Então toma cuidado para você não entrar num lugar onde você fica se condenando por causa das propostas, porque algumas propostas são lícitas porque vêm de Deus. Algumas propostas são preciosas porque vêm de Deus. E essas propostas que vêm de Deus é fruto da resposta que você deu com aquilo que você fez com a vinha dele. Senão a gente cria agora vai endemoniar tudo que é proposta. Eu não vim aqui colocar demônio nas propostas. Eu vim aqui levar você para pensar. E é você que tem que avaliar se a proposta que está vindo vem de Acabe ou vem de Deus. Porque a proposta de Acabe é: me dá aquilo que não te pertence. A proposta de Deus é: eu vou te dar uma vinha maior, porque você foi fiel com a vinha que eu te dei. Algumas promoções, algumas coisas, Lola, que Deus nos leva, que Deus nos tira de determinado lugar, não são propostas de Acabe, são propostas do Pai. Porque o Pai olhou para você e disse assim: servo bom e servo fiel, eu posso confiar uma vinha maior para você. Eu posso confiar um novo tempo. Deus é um Deus de movimentação. Deus é um Deus que movimenta. Deus é um Deus que nos muda de um lugar para o outro. Essa é a característica de Deus. Eu gosto demais quando Elias joga a capa sobre Eliseu. Eu gosto muito desse texto. Quando Elias joga a capa para Eliseu. Por que Deus escolheu Eliseu? Porque Eliseu tinha sido fiel com todas as juntas de boi. Todas as juntas ele foi fiel. E quando estava na última junta, estava na hora dele ser promovido. Estava na hora dele ser promovido. Tinha acabado o tempo dele cuidar daquela terra. Tinha uma terra maior para ele cuidar. Então, por favor, em nome de Jesus, não fique se condenando se você tem uma boa proposta. Só precisa avaliar: essa proposta vem de Acabe ou vem de Deus? Essa proposta é irrecusável porque ela é um bom negócio, ou essa proposta é fruto de um propósito? Existem propostas que não têm negócio. Existem propostas que não podem ser recusadas, porque pertencem ao Senhor. Pastor, como é que eu vou avaliar isso? Não é fácil. Mas se a proposta que vem, ela for definida na alma do que você vai ganhar ou você vai perder. Se a proposta está simplesmente: eu vou para tal lugar porque eu vou ganhar isso. Não vou porque eu vou perder isso. Desculpa, essa proposta já cabe. Ouça, querido, Deus não muda pessoas por causa de problemas. Deus muda pessoas por causa de propósito. E uma proposta no propósito é irrecusável.
Então existem dois tipos de coisas que você precisa avaliar. E aí, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não sou eu que tenho que julgar. Não é o seu pastor que tem que julgar. Quem tem que julgar é você. E a minha pergunta é: Senhor, eu fui achado fiel, eu cuidei da minha vinha, porque a Bíblia diz que Samar se colocou no meio do campo, e ele foi tão fiel em defender, que o Senhor deu livramento. Na tua fidelidade, a mudança vai te levar para um nível muito mais elevado. Na tua fidelidade, por causa da tua fidelidade, o Senhor pode e vai te movimentar. Não por aquilo que é vantagem, mas porque o propósito agora vem de uma forma mais acelerada. Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, eu declaro, ó Deus, um discernimento, ó Deus, no mundo espiritual. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos confiou terras, vinhas, talentos, famílias, filhos, negócios, e nós queremos ser achados fiéis. E se porventura diante de nós surgirem propostas, ajuda-nos a olhar estas propostas segundo a ótica do Senhor, e ajuda-nos a discernir se essas propostas vêm do Senhor, fruto da nossa fidelidade, ou vem de Acabe, fruto da nossa carência e da nossa negligência. Eu profetizo e eu declaro que esse é um ambiente seguro. Deus não vai deixar você errar. Deus não vai deixar você errar. Deus não vai deixar você errar. Como profeta de Deus, eu declaro em nome de Jesus, chegou um tempo aonde Deus vai transicionar algumas pessoas nesse lugar, aonde Deus vai transicionar. Mas eu digo, Senhor, não permita, feche as portas que não vêm do Senhor, abre as portas que vêm do Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, tu estás aqui, tu és aquele, é o ajudador, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, oh, ajuda-nos, Senhor. Queridos, Deus te abençoe.